Que Deus abençoe a todos. Mais uma meditação. E nós vamos ler agora 2 Reis 7, versículo 3. Falam de 4 leprosos. A atitude desses 4 leprosos mudaram a situação daquela cidade. Mas aquilo já foi determinado pelo homem de Deus, por Eliseu. E por Eliseu, o homem de Deus, ter determinado a abundância, os que eram capazes de providenciar isso, de ir para cima e fazer, não fizeram, mas a atitude vieram de 4 leprosos que não teve medo, não recuou, e Deus se manifestou. Olha o que fala aqui, ó, na palavra dele, aqui em 2 Reis 7:3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estamos nós aqui até morrermos? Perguntou. E se dissemos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passamos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantando-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. E chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram os esconderam. E então voltaram à entrada, né? E entraram em outra tenda e foram e esconderam. E então disseram uns para o outro: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Você vê, eles tomaram a atitude, e a atitude mudou a situação que eles estavam vivendo. Eles estavam a morrer. Eles estavam ali largados a morrer, dados à morte ali. Entrasse na cidade, ia morrer, porque havia miséria e fome na cidade. A cidade estava destruída por fome e miséria. Se eles ficassem parados, eles iam morrer. A única atitude, a única solução deles era o quê? Avançar. Era seguir em frente. E outra, eles foram com a determinação, com a palavra que o homem de Deus já tinha falado para o povo lá. Que Deus ia trazer bonança, Deus ia trazer prosperidade. Você vê, quem crê toma posse, quem crê alcança as promessas de Deus, independente do que seja, independente de quem seja. Você vê que eram leprosos eram excluídos da sociedade, eram rejeitados, fedia, eram pessoas que as pessoas nem passavam perto dele, mas se chegasse por perto, saía correndo. Então, olha só o grau de desprezo e humilhação que aqueles homens não viviam. Mas Deus mudou a realidade, Deus mudou a situação.
Quer dizer, tudo por conta de uma atitude. Para você ver como a atitude ela muda tudo. Quando há uma profecia, uma palavra ali, ó. Quando Deus ele dá ordem, quando Deus dá a direção. Não adianta você fazer as coisas da tua cabeça também, não vai dar certo. Tudo que você faz, faz com fé, coragem, atitude. Você vê, Deus criou uma situação para os inimigos fugirem e deixar todos os despojos ali, todos os bens, os manás, toda aquela recompensa para aqueles homens. E se não bastasse, eles não pensaram só em si. Eles também foram e anunciaram a cidade. Né? Lógico, ali eles estavam imbuídos de um medo de alguém descobrir e eles serem castigados, mas eles poderiam muito bem fugir. Não, mas eles foram e anunciaram a cidade, porque ali eles reconheceram que foi Deus, ali foi um milagre que aconteceu. Então, vamos usar a nossa fé. A fé transforma a situação, a fé transforma a miséria em bonança, o deserto em manancial. A fé transforma o fraco em forte, o pequeno em grande. Tudo é pela fé. Davi era pequeno, matou o Golias, o gigante. E assim, a fé ela tem transformado ao longo dos anos a vida daqueles que crê, a vida daqueles que manifestam essa fé de ir para cima e não ficar de braços cruzados esperando que o resultado, que a resposta aconteça. Deus abençoe a sua vida, siga o nosso canal para mais conteúdo. Se essa palavra te ajudou, então guarda ela dentro de você e nos segue aí para você estar recebendo dessas mensagens ainda mais e fortalecendo ainda mais a sua fé. Deus abençoe.